Olá, companheirada, saudar a todos e todas, agradecer o convite para estar aqui, socializando um pouco com vocês desse início dessa trajetória, né, da juventude na FETRAF, agora com a Traf Brasil. Uma das marcas importantes desse processo inicial, dessa trajetória inicial da organização da juventude da FETRAF, teve muito a ver com a estratégia da organização galgada, a construção das políticas públicas, a participação juvenil, a mudança dos padrões culturais, né, que envolve o campo e a cidade, ou seja, a importância da valorização da diversidade da juventude, né, nesse processo, e a questão da organização da produção. Esses foram os eixos que balizaram muito no início dessa construção, e eu diria que, especialmente a questão das políticas públicas, a juventude da FETRAF foi fundamental. Eu lembro que em vários fóruns internacionais que a gente participavam, os atores ficavam muito surpreendidos com o papel que a juventude tinha na FETRAF. Então, nesse sentido, essa pressão positiva que a juventude sempre impulsionou, desde o início do seu processo de organização e de construção da FETRAF nos estados, na FETRAF Brasil, foi fundamental para fazer essa máquina girar. E isso nos leva à necessidade de discutir agora, num período de retrocessos nas políticas públicas, como manter viva e acesa esse processo para que a juventude continue ajudando a construir instrumentos de luta como a Contraf cada vez mais estruturada e organizada, ao tempo que as organizações, assim como a Contraf, consiga assimilar as questões que são inerentes dessa geração, né? Ou seja, não olhar só para o que foi o passado, olhar o passado para fazer balanço, mas ao mesmo tempo compreender quais são os sinais que a atual geração de jovens emite. Tem questões que são novas no atual momento, que na nossa época não eram tão fortes. Um abraço a todos, dizer que é um orgulho, é um prazer, que a minha trajetória individual, ela só avançou como avançou por conta da nossa trajetória coletiva, e a FETRAF foi fundamental para isso. Um beijo no coração e boa luta para nós. Eu quero convocar todas as mulheres, principalmente as mulheres jovens, para que juntas nós possamos dar continuidade à história de luta das mulheres, das conquistas, a gente se organizar do ponto de vista de ocupar os espaços de decisões, de ocupar os espaços deliberativos, de estar em frente às organizações, dos movimentos sociais. E a gente tem aí muitos desafios para frente aí. Tem um grande desafio que ainda é a garantia dos direitos. A luta continua, precisamos cada vez mais fortalecer esse espaço de organização. A minha história surge do movimento sindical nacional, né, da nossa Federação Nacional, FETRAF Brasil, exatamente em um momento onde o país, né, estava conquistando vários feitos importantes, né? O país começava a sair do mapa da fome, e eu, uma jovem que vinha de uma comunidade que não havia nem luz, né? Não tínhamos ônibus escolares e tantas outras dificuldades, né? E tive, naquele momento, pessoas muito importantes, né? E uma delas, em memória, a nossa amiga Eliane, da Bahia, né? Uma jovem que me ensinou a não baixar a cabeça e me sentir protagonista da minha história, né? Primeiro a gente precisa nos encontrar, nos reconectar, né? E foi fundamental eu ter pessoas importantes na minha história, como a Eliana. E hoje a nossa juventude continua muito sem condições difíceis para produzir no campo, e isso gera também, né, um dos maiores desafios para a agricultura familiar, onde uma delas é a garantia de políticas públicas que de fato possa garantir a permanência desse jovem no meio rural, com condições de qualidade de vida, né, garantindo a sustentabilidade, a inclusão social, a participação da juventude nos espaços de construção e de elaboração. Esses desafios a gente traz desde o início, né, e ainda é pauta, temos isso como pauta principal, né, até hoje nas nossas organizações, no movimento social e sindical. Mas quero dizer para vocês, né, que viva a juventude que se desafia e tenha certeza que o campo, a agricultura familiar é fundamental, né, e pode ajudar, e pode não, ajuda a combater a fome e a pobreza, né, e contribui diretamente
com sistemas alimentares saudáveis. Abraço e seguiremos. Eu entrei no movimento sindical e, como qualquer outro militante, com uma vontade muito grande de mudar o mundo e de mudar as coisas. Tive a grata e feliz satisfação de participar da coordenação de juventude da Contraf Brasil, onde eu pude conhecer outros jovens, outras realidades. E também tive a oportunidade de participar da construção de importantes políticas públicas para a juventude brasileira, como o Estatuto da Juventude e o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural, que inclusive depois de 10 anos de luta, agora está para ser votado como projeto de lei na Câmara Federal. Essa trajetória na coordenação de juventude, sem dúvida, fortaleceu a minha militância e dar ainda mais vontade de continuar lutando por políticas públicas para a agricultura familiar e para a juventude da agricultura familiar, que demanda, que precisa de políticas públicas cada vez mais específicas que deem condição da gente permanecer no campo produzindo os alimentos. A juventude brasileira precisa de política pública, de acesso à cultura, de acesso à informação, de acesso à educação, inclusive a ensino superior nos seus territórios, para que o jovem da agricultura familiar possa permanecer no campo. Ele precisa de políticas públicas específicas. E isso não acontece por acaso. Isso só acontece com luta e com organização. Por isso que é importante a Coordenação Nacional de Juventude da Contraf Brasil, é importante organizar o Coletivo Nacional de Juventude, os coletivos estaduais, os coletivos territoriais, para que a gente tenha uma juventude da agricultura familiar organizada, cada vez mais forte, lutando por melhores condições de vida no campo.